ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני ידבר נא, עבדך דבר, באוזני אדוני, ואל איחר אפיך בעבדיך, כי כמוך כפרעה. Então Judá se acercou a ele e disse, por favor, meu amo, permita-me que eu, seu servo, lhe diga algo. Não se ire contra mim, pois você é como Faraó. Shalom Aleichem, bem-vindos a mais um quadro do Hebraico Torá. Eu sou Israel. Eu sou Fanny. Estamos aqui para falar sobre a Parashá, sobre a porção semanal de leitura da Torá e destacar várias palavras em hebraico que são relevantes aqui a essa porção. A gente também relaciona com outros textos, então fique ligado aí até o final do vídeo. Você vai aprender muitas palavras em hebraico e também aprender um pouco mais sobre essa história, que é a nossa terceira fase dessa história de José, ou José do Egito, ou Yosef em hebraico. Há duas porções anteriores a essa de leitura, a gente falou sobre Yosef e seus irmãos, desde a saída de Yosef de Eretz Canaã até a terra de Egito. E agora, depois desse emocionante encontro, a gente tem uma parte aqui talvez mais emocionante de todas, que é a reconciliação entre Yosef e seus irmãos. Estamos então na Parashá, na porção semanal de leitura da Torá, Parashat HaShavua, chamada Vaigash, que é do capítulo 44 de Bereshit, Gênesis, versículo 18, até o capítulo 47, versículo 27 de Gênesis, Bereshit. Então, esta Parashá começa com a palavra Vaigash. Vaigash se aproximou, né? Se aproximou a ele, Vaigash. O verbo lageshet significa aproximar-se a. Lageshet. Então, isso é o que Yehudá fez, né? O Judá, ele fez com Yosef, né? Ele se aproximou para interceder pelo Binyamin, né? Pelo irmão menor deles, Binyamin, o menor, como se diz em português, o caçula. Ben Zikunim se diz em hebraico. Ben Zikunim é o filho da velhice. Que era o menor dos dois filhos de Jacob que ele teve da Rachel, a mulher dele, como diz a Torá. A Rachel era a mulher dele, a Isha de Jacob, ou seja, a mulher dele era a Rachel. As outras três não eram propriamente a mulher dele, senão outras circunstâncias, mas da mulher dele, ele teve dois filhos, o Yosef e o Binyamin. Então, agora toda esta situação com Binyamin, né? Que vocês já sabem, já devem conhecer, que o Yosef fez toda essa questão, né? Com a copa, como se diz em português, a gavia... Com a taça. Então, aqui nessa situação de a gente estar só fazendo um panorama, Yosef já provou os seus irmãos. Até um ponto onde a gente chega aqui, onde ele não vai aguentar, segurar suas emoções, né? Porque é tão forte isso que acontece. Inclusive, nessas últimas porções, são, para mim, uma das partes mais emocionantes de toda a Bíblia. Porque a gente chora e a gente ri, né? Tem coisas engraçadas, tem coisas muito emocionantes também, que a gente quase não segura assim, o choro, né? Porque esse encontro foi muito emocionante. Agora, para situar o pessoal que ainda não leu e ainda não chegou nesse ponto da leitura, Yehudá, que é Judá, que foi o irmão responsável por ter vendido a Yosef. Ele teve a ideia, né, de vender ele. Teve a ideia, claro. Então agora ele se encontra nessa prova de Yosef, ele pega justamente o menor para poder comparar a ele mesmo no passado, né, Benjamim, o filho menor, e fica tratando ele com favoritismo primeiro e depois ameaça tomar ele como escravo, até ver até que ponto os irmãos chegam. Extremo, né? Espremeu mesmo, né? Então, aqui realmente ele viu a mudança depois disso, porque quando chega Judá, aí a palavra Vaigash, né? E se acercou a ele, essa palavra define toda a porção. Porque o aproximar de Judá a José foi com o intuito de
interceder por seu irmão, é se colocar no lugar do irmão. Falar, não, peraí, Benjamim não pode ser, porque eu não vou causar essa dor ao pai. E aí a gente falou, né? Eles desonraram ao pai no passado, causando uma grande dor. E Yosef, pelo contrário, agia como um tzadik, como justo, né? Ele honrava o seu pai. E aqui eles fizeram justamente o contrário do que eles fizeram no passado. A gente pode falar que tudo que acontece aqui é um tikkun, como se diz em hebraico. Tikkun significa reparação. Então, o Yehudá reparou o mau comportamento que ele teve, né, no passado com Yosef, reparou agora com Binyamin, e o Yosef viu isso. Ele viu essa mudança de atitude nos irmãos dele, esse tikkun que eles fizeram, em lugar do comportamento cheio de inveja, cheio de competência, né? De ódio, falta de amor, né? Então, agora eles viram amor. Eles viram amor, se colocar no lugar de... E aí é que diz, na Torá diz, eu vou ler aqui, a questão de que não conseguiu se segurar. Vamos ver aqui, literal, como está escrito no hebraico. Estamos no capítulo 45, versículo 1. Veló יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעלי, ולא עמד איש איתו, בהתוודע יוסף אל אחיו. Então diz que não se pode, como se diz em português, não se pode... não pode conter suas emoções. Não pode conter, leitapek. Leitapek significa conter, segurar. Leitapek hoje, por exemplo, no hebraico moderno, nós falamos leitapek, por exemplo, a criança. A criança que tem que segurar, que ela não vai receber o que ela quer já, ou, por exemplo, segurar o xixi e tal. Então, a gente diz leitapek também. Então, tem a ver com segurar. Então, não conseguiu segurar leitapek lechol anitzavim alav. A todos os que estavam em pé, presentes, com ele, ou diante dele, né? Na presença dele. Vaikra, e chamou, Otziu Chol Ish Mealai. Tirem todo homem de mim, ou seja, de perto de mim. Velo amad Ish Ito, e não esteve em pé nenhum homem com ele. Beit Vada Yosef Elechav, quando Yosef se deu a conhecer com os irmãos. Beit Vada, ou seja, vidui, a palavra vidui, Beit Vada, vidui significa também confissão, ou seja, quando ele confessou a sua identidade, a sua oculta identidade com os irmãos. Então, a Torá não usa exageros. Então, quando fala aqui que realmente ele não pôde conter e que ele chorou em voz alta, foi realmente uma coisa, né, que chamou muita atenção. A Torá diz que toda a casa de Faraó escutou o choro dele. Então foi algo bem forte, ele estava se mostrando duro até essa hora, ele estava se contendo ao máximo possível para poder tirar isso dos irmãos, né, para saber a verdade sobre os seus irmãos ainda, até um ponto onde ele não segurou mais, mas também foi depois de depois de um bom sinal. Foi um sinal verdadeiro de que alguém se colocou no lugar do outro, intercedeu pelo outro, e aí ele pôde se revelar naquela hora. E é muito interessante, né, as palavras que ele fala quando ele se deu a conhecer, quando ele se revelou, né, quando ele confessou sua identidade. É muito interessante. Vamos ler aqui no hebraico. Então, em Gênesis capítulo 45, versículo 3. Vayomer Yosef el Echav, Ani Yosef, Aod avi chai, velo yachlu Echav la'anot oto, ki nivhalu mipanav. Então diz, e falou Yosef a seus irmãos, Ani Yosef, Aod avi chai, eu sou Yosef, meu pai ainda vive. Aod avi chai, vamos ver esta questão de Od chai, porque isto vai se repetir 3 vezes nesta parashá, e uma coisa muito interessante, essas duas palavras juntas numa mesma frase. Então, Aod avi chai, Aod é ainda, avi abba sheli, av sheli, avi, meu pai. Aod avi chai, chai significa vida, vive, né? Chaim, vida. Aod avi chai, está conjugada a palavra chai. Meu pai ainda vive. Velo yachlu echav la'anot, e os irmãos não conseguiram responder a ele. Ki nivhalu mi panav, porque se assustaram do rosto dele. Assim, isso literal seria assim, se assustaram
se assustaram do rosto dele. Então, olha a reação também dos irmãos, né? Em lugar de começar a se alegrar, a chorar da emoção, eles se assustaram, né? Ou seja, o que agora vai fazer Yosef? E também o lugar que Yosef tinha, né? A importância que Yosef tinha, a posição dele, né? O segundo depois de Paró. O que Yosef vai fazer agora? Ele já está, vai nos matar agora, já está. Já não temos onde fugir, já está. Agora vem nosso castigo, né? Claro. Mas não, né? Foi exatamente o contrário que aconteceu, né? Depois Yosef fala para eles mais na frente, ele fala que eles não... Vamos ler aqui em hebraico. No versículo 4, continua, capítulo 45. Vayomer Yosef elechav, e falou Yosef a seus irmãos, Geshu na elai, se aproximem a mim. Ou seja, os irmãos estavam longe, né? Estavam assim longe, com respeito também, assustados, né? Geshu na elai, se aproximem a mim. Vaigashu de novo, Vaigashu, ou seja, a palavra Vaigash, né? Esse é o nome da Parashá. De novo a mesma palavra, Vaigashu, e se aproximaram a ele. De novo a palavra, mas agora são todos, não é só Yehudá, senão os 11 irmãos, né? Vaigashu, Vaiomer, e aí Yosef falou, de novo, repetiu, Ani Yosef Achichem, agora com mais detalhes. Eu sou Yosef, seu irmão, que mechartem oti, porque vocês me venderam Rena aqui, que limechia shlachani Elohim lifnechem. Vocês me venderam até aqui e para sustento, para dar vida, para sustento e vida, ou seja, mechia também vem da palavra chai, né? Ou seja, para dar vida, lemechia, me enviou Deus diante de vocês. Ou seja, aí o Yosef está explicando claramente que não foi eles que fizeram tudo isso, senão que foi a vontade de Elohim, né? Então, esta frase é para realmente sossegar, para realmente mostrar que ele não tem nenhum rancor, que ele perdoou, que já está no passado. E foi realmente o que trouxe a reconciliação, né? Aí os irmãos também, depois mais para frente diz que eles falaram com ele. Depois no versículo 15 diz Ve'achareichen divru echavito, no final do 15. E depois dessas coisas, depois de muitas coisas que eles conversaram, ou seja, que o Yosef mais que nada conversou, falou para eles falaram com ele. Divru echavito, ou seja, os irmãos falaram com ele. Dá a entender que os irmãos pediram perdão, né? Se arrependeram com ele. Sim, sim. Aí tem um ditado em português, há Manaus que vão para Belém. Né? Então, como dizendo, tem coisas más que vão para bem. Olha só o nível de maturidade de Yosef aqui, né? Ele não demonstrou nenhuma ira, nenhuma mágoa, nenhum rancor contra os irmãos, ele entendeu totalmente que a vontade suprema de Deus, né? O resultado dessas coisas como a vontade de Deus, mas só depois de muitos anos ele alcançou um nível de maturidade para poder falar essas palavras com os irmãos. E falando de coisas más ou difíceis que se transformam em coisas boas, né? Yosef estava aqui como realmente um redentor. Ele é colocado aqui como redentor e ele salva as pessoas da fome, inclusive. Se não fosse a sabedoria dele, não teria nem Egito, porque a fome era em toda a terra, diz a Torá. Então ele salva as pessoas da fome. Ele salva a Israel da fome, ele salva a Yaakov e os filhos de Israel, ele salva as outras pessoas também. Até o ponto de ele comprar toda a terra do Egito, né, como grão-vezir, comprou a terra para o próprio faraó, fez enriquecer ao Egito, e em troca até da escravidão, as pessoas passaram a ser escravas em troca de comida, né, então com isso ele trouxe uma grande riqueza ao Egito. E pensa também o que teria acontecido com Yaakov, com Israel, se o Yosef não tivesse aquela atitude, né, de perdoar, de deixar o passado para trás, né, de se reconciliar com os irmãos sem mágoa, sem rancor, né? Se não fosse assim, o povo de Israel não existiria, né? Porque senão realmente não teria tido reconciliação, a família não teria se unido, e não teria continuação, né? Não teria Am Israel hoje. Agora eu quero falar sobre essas duas palavras, Od Chai, que aparecem em 3 partes da Parashá. Od Chai, ou seja, na primeira parte, a primeira vez que aparece é o que Yosef diz, Aod Avi Chai, meu pai ainda vive. Aod Avi Chai. A segunda vez que aparece
No capítulo 45 também, agora é o Israel, ou seja, o Jacob, o Israel que fala. Od Yosef bni Chai. Vamos ler todo esse versículo 28, capítulo 45, versículo 28. Vayomer Israel, e falou Israel. Interessante que fala aqui Israel e não Jacob. Vayomer Israel, Rav, Od Yosef bni Chai. Rav, suficiente, basta. Agora vamos falar também sobre essa palavra Rav. Ainda meu filho Yosef Chai, ou seja, vive. Elcha ve'erenu beterem amut. Eu vou ir para lá, eu vou ir e eu vou ver ele antes de que eu morra. Então aqui, Od Yosef bni Chai. Ainda meu filho Yosef está vivo. O primeiro era Od Avi Chai. Ainda meu pai está vivo? É uma pergunta. Haod. Quando começa com a rei, é porque é uma pergunta. Acaso meu pai ainda está vivo? Agora não tem rei. É uma afirmação. Od Yosef bni Chai. Meu filho ainda está vivo. Uma afirmação. Depois o terceiro lugar. O terceiro lugar que aparece é o Jacob, ou Israel, que fala diretamente para Yosef, fala diretamente cara a cara a ele, quando vê ele, quando há o reencontro entre eles, né? Ele diz assim, no capítulo 46, versículo 30, no final, diz: Amuta hapam acharei reoti et panecha ki odecha chai. Eu vou morrer esta vez, depois que eu vi seu rosto, que odecha chai, porque você ainda está vivo. Odecha chai, ou seja, agora está dirigido a você masculino. Odecha chai, você ainda vive. Então temos Odavi chai, Odavi chai, acaso meu pai está vivo. Od Yosef bni Chai, afirmação, meu filho Yosef ainda está vivo. E Odecha chai, você ainda está vivo. Interessante. E daí vem a canção, né? Odavinu chai, Odavinu chai, Odavinu, Odavinu, Odavinu chai, Odavinu chai, Odavinu chai, Odavinu, Odavinu, Odavinu chai. Am Israel, Am Israel, Am Israel 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 chai. Fala que significa isso. Odavinu chai, ainda nosso pai vive. Am Israel chai, o povo de Israel vive. Então aqui, justamente dessas palavras foi tirada essa canção, que é muito conhecida, uma canção folclórica israelense. E vem dessas palavras aqui, justamente. Que é uma frase icônica, Avinu, né? Avinu, porque Yaakov, ou Israel, é Avinu. E Am Israel Chai também é Israel, ou Yaakov, é o povo, né? Se referindo ao povo. Porque aqui ainda, nessas três porções últimas, elas, ora se refere a Yaakov como Jacó, ou Yaakov, ora se refere a Israel, porque ele ainda já tinha mudado, recebido o seu nome de Israel, de Jacob a Israel. Então, ele vai mudando, né? Israel, Jacó, Israel, Jacó, Israel, Jacó. E até nas profecias depois, tem hora que fala Jacó e tem hora que fala Israel. Mas, linkando um pouco isso sobre a vida, né? Sobre Chai, aqui mesmo, nesse mesmo versículo 27 que a gente leu, ainda fala Vaterri Ruach Yaakov. E se reviveu o espírito de Yaakov. Quando ele escutou a notícia. Isso significa que o espírito de Jacob estava adormecido. Ou como morto, né? Ou como morto, desde que Yosef foi embora. Desde que Yosef desapareceu. Desde que escutou a má notícia, né? Mas ele não tinha feito um enterro, ele não tinha feito um luto, mas ele estava como se fosse de luto. Mas sem enterrar o seu filho. Né, porque eu acho que ele ainda não acreditava 100% naquela história de que eu trouxe aqui a túnica de talar dele com sangue e tal. Não fechava. Porque ele lembrava dos sonhos que o Yosef teve, né? Porque, exatamente, ele recebeu essa notícia de que provavelmente uma fera tinha devorado ele, mas no sonho que o próprio Yosef teve, né, de que ele... A mulher e todos os irmãos se prostrariam
ante ele. Então ele falou, não, peraí, tem alguma coisa errada. Ele guardou no seu coração, claro, está escrito. Ele guardou no seu coração. E até então, até esse momento aqui, onde o espírito dele se reviveu, e ele vai agora descer ao Egito e vai se cumprir o sonho que José teve há muitos anos atrás. Que todos vão se prostrar ante ele. Literalmente chegaram, prostraram, né, buscando comida. Então tem muito essa palavra vida aqui, né? A gente, ou Davinu Chai, ou de Yosef Chai, e o espírito de Israel, ou Yaakov, se reviveu. E também é interessante, né? Porque seguramente todos esses anos que o Yaakov esteve sem o filho dele, né? Sem o Yosef, seguramente ficou nele algo de esperança, né? Porque ele lembrava, né? Dos sonhos do filho dele. E ficou alguma esperança, né? Alguma coisa que segurava ele, apesar da situação de luto, de adormecimento, ou até morte espiritual quase, que diz de Vatehi Ruach, ou seja, dá a entender que o espírito estava morto e voltou à vida, né? Então, apesar disso, seguramente ele tinha uma esperança, né? Uma pequena esperança. Então, eu gostaria de conectar isso com Hanukkah. Porque em Hanukkah, nós estamos agora no último dia de Hanukkah, já começamos o 8º dia de Hanukkah, nós temos a questão do milagre, né? Do azeite, da menorá no templo rededicado, que em lugar de durar um dia, durou 8 dias. Então, esse pequeno óleo, né? Que com esperança, ou seja, com a ajuda de Hashem, obviamente, com esperança, durou 8 dias, né? Que segurou, ou seja, segurou. A questão de segurar, ainda segura um pouquinho mais. Tahzik ma'amad, como se diz em hebraico, le'achzik ma'amad, segurar. Então, isso realmente é a essência mesma do nosso povo, né? Ou seja, segurar um pouquinho mais, segurar que vai, tem esperança ainda, né? Então, realmente, é a essência do nosso povo. Nós passamos tanto, né, como povo, desde o começo do povo, desde o começo, desde aqui, né? Desde a angústia de Yaakov, Tzarat Yaakov, a angústia de Yaakov, como fala o profeta Jeremias, né? Tzarat Yaakov, a angústia de Yaakov, um termo do profeta Jeremias, até o dia de hoje, esse ano que nós passamos agora, justamente agora estamos no começo do ano 2025, fazendo uma retrospectiva a 2024, passamos um ano tão difícil como povo, né? Nós, o povo de Israel, e no mundo inteiro, não só aqui em Israel, o antissemitismo e tudo, mas ainda, como fala nosso hino, Hatikva, a esperança, ainda nos seguramos nessa esperança milenar. Od lo avda tikvateno, como diz o hino. Ainda não se perdeu nossa esperança. Então, essa esperança de Yaakov, de todos esses anos fora, longe do filho dele, ainda tinha uma esperança, né, que ele esteja vivo. E realmente isso é a essência do nosso povo mesmo, segurar na esperança e nesse pequeno óleo que é luz numa grande escuridão. Ainda que seja uma luz pequena, mas ilumina uma grande escuridão. Essa é a essência mesma do nosso povo. Claro, Yaakov, ele tinha essa esperança e ele segurou até o final, como você acabou de falar, justamente porque ele tinha uma promessa antiga. Então nós também, quando a gente tem uma promessa, a gente segura até o final. E até um estímulo para nós, para cada um de nós, para cada um de vocês também, como existe uma promessa para a sua vida baseada aqui nessa escritura, então que você segure também. Segure e que esse óleo possa durar muito até chegar o momento da multiplicação.